Em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, o Senhor Jesus disse a seguinte frase: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Você sabe o que significa tomar a sua cruz cada dia e seguir a Jesus? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Pitado Teologia. Eu me chamo Adriano Almeida e hoje no nosso vídeo nós iremos ver o que significa carregar a sua cruz. A cruz, naquele tempo, contextualizando aqui esse texto, naquele tempo a cruz ela era símbolo de humilhação, de sofrimento e de morte. A pior morte daquele tempo era a morte de cruz. Então você imagina o impacto dessas palavras de Jesus no seu público, que estava familiarizado com a morte na cruz, que via aquilo como que era um escândalo, a morte na cruz, só os piores crimes eles eram punidos com a morte na cruz. E Jesus agora diz para as pessoas que o ouvem que quem quiser segui-lo precisa tomar sua cruz. Imagina o impacto dessas palavras de Jesus no seu público. Mas o Senhor Jesus ele usa essa imagem para ilustrar o custo do discipulado. Jesus está ensinando que as pessoas, ao segui-lo, irão enfrentar humilhação, irão enfrentar sofrimento e alguns até mesmo irão ter que enfrentar a própria morte para poder seguir ao Senhor Jesus. Carregar a cruz não era algo simbólico. Jesus não estava falando de algo simbólico quando falou de carregar a cruz. Ele estava falando de uma entrega total, de um discipulado, de nós nos entregarmos totalmente a Ele. É por isso que o Senhor Jesus diz que é necessário nós primeiro negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e carregá-la a cada dia. Então há um custo aí para nós seguirmos a Jesus. Há um custo para nós vivermos o discipulado do Senhor. E agora nós iremos ver o que significa carregar a nossa cruz hoje, nos dias atuais. Em primeiro lugar, carregar a cruz é negar-se a si mesmo. É colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade, acima dos nossos planos, acima dos nossos desejos. Então, se nós quisermos carregar nossa cruz, como o Senhor Jesus falou, é necessário nós nos negar a nós mesmos. É necessário nós vivermos para Deus. Vivemos para a glória de Deus. Vivemos no centro da vontade do Senhor. Como diz a palavra do Senhor Jesus em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa carregar a sua cruz hoje? Em segundo lugar, significa aceitar o sofrimento pelo Evangelho. Carregar a cruz envolve enfrentar rejeições. Nós enfrentaremos nessa nossa caminhada com Cristo críticas e desafios. Então isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é aceitar o sofrimento pelo Evangelho. É aceitar ser rejeitado por causa do Evangelho. É aceitar sofrer por causa do Evangelho. Mas não abrir mão do Evangelho. Não abrir mão de viver para o Evangelho. Isso é carregar a sua cruz. Olha só o que diz a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então nós iremos sofrer lutas, nós iremos sofrer críticas, nós iremos ser rejeitados, nós iremos sofrer perseguições por causa do Evangelho de Cristo. Mas nós não podemos negar esse Evangelho. Nós temos que negar as nossas vontades, os nossos desejos. Carregar a cruz significa aceitar o sofrimento pelo Evangelho. Em terceiro lugar, carregar a cruz significa submissão
a vontade de Deus. Ainda há pouco eu falei que carregar a cruz significava negar a si mesmo, que era colocar a vontade de Deus no centro, que era viver para fazer a vontade de Deus. Agora eu estou falando que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus ela não seja a nossa vontade. Até porque o Senhor Jesus ele já ensinou lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 40, ali em torno do versículo 42, quando o Senhor Jesus estava no Getsêmani, orando, e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, que seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus ele já havia ensinado na oração aos seus discípulos que a vontade de Deus ela deve ser feita na terra como é feita no céu. Então a vontade de Deus, segundo Romanos capítulo 12, ela é boa, é perfeita e é agradável. E nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E para nós nos submetermos a essa vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, nós temos que negar a nós mesmos. Então, carregar a cruz significa submissão à vontade de Deus. Significa confiar em Deus, mesmo em momentos de prova, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de tentação, mesmo em momentos de dificuldade. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Carregar a cruz, em quarto e último lugar aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, né? É morrer para o mundo. Então, se nós quisermos carregar a nossa cruz, nós temos que morrer para o mundo. Nós devemos viver em santidade. Nós devemos renunciar os prazeres deste mundo. Então nós devemos nos entregar totalmente a Cristo. Nós devemos viver nos domínios do Espírito do Senhor. Nós devemos adequar a nossa vida à palavra de Deus. Nós devemos abrir mão dos nossos desejos pecaminosos, dos nossos planos que não se coadunam com a vontade de Deus, que não estão guiados, direcionados pela palavra de Deus. Nós devemos abrir mão disso. Nós devemos morrer para o mundo. Nós devemos morrer para as coisas mundanas. Nós devemos morrer para isso que o mundo nos oferece, para nós vivermos somente para o Senhor Jesus, para nós nos oferecermos ao Senhor como um sacrifício vivo, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo de número 2. Sabendo de tudo isso agora, quais são as aplicações práticas para a nossa vida hoje, no que diz respeito a carregar a cruz? Em primeiro lugar, nós devemos escolher sempre perdoar ao invés de guardar rancor. Nós não podemos guardar rancor de forma alguma. Nós sempre devemos escolher perdoar. Em segundo lugar, nós devemos ser honestos mesmo em situações difíceis. Nós devemos ser verdadeiros. Nós devemos ser cristãos sinceros, cristãos honestos, cristãos verdadeiros. E em terceiro lugar, nós devemos priorizar o nosso tempo com Deus e o nosso tempo na obra de Deus. A obra do Senhor, o reino de Deus deve ser prioridade na nossa vida. A vontade de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Então, que neste tempo a vontade do Senhor seja prioridade na sua vida, seja prioridade na minha vida, e que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, que nós assim possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Agora, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de desafiar você a encontrar na sua vida áreas aonde você precisa negar desejos pecaminosos, coisas que não agradam a Deus. Que você possa identificar na sua vida aquilo que você precisa negar para você dar o seu melhor a Deus, para que você priorize a vontade de Deus, priorize o seu tempo com Deus. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, então deixe o seu like aí para nos ajudar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você tem alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui no comentário que nós estaremos lendo com muito carinho. Então, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.